Ótimo. Vocês que estão no YouTube conseguem me ouvir bem? Conseguem. Pronto, então vamos começar. Existe um pequeno delay entre o YouTube e o Google Meet de 10 segundos, mas isso em nada afeta, tá? Nossa transmissão. Eu peço muita gente mandando mensagem nos grupos, então antes de começar só vou explicar. Eu só vou explicar que a gente já sabia a quantidade de vagas no Google Meet é de 250 e no YouTube é ilimitado. Então, em nada vai diferir na experiência de vocês. As perguntas que forem feitas no YouTube, na medida do possível, serão respondidas, assim como as perguntas que forem feitas aqui no Google Meet também serão respondidas da mesma forma. Eu reenviei os links do YouTube para o e-mail das pessoas, por isso que atrasou um pouco. Na primeira vez que eu tinha enviado, não tinha ido. E repassei também nos grupos. Então, todo mundo agora está com os links do YouTube e do Google Meet. Tá certo? Matheus. A experiência de vocês, ou a emissão de certificado, independente de por onde vocês assistam. Fiquem tranquilos. Ao final, enviaremos o link, tá bom? Eu não tenho como responder as mensagens no WhatsApp agora, porque estão muitas, infelizmente. Mas fiquem tranquilos. Tudo certo? Fechado, então, desse jeito, tá bom? Fiquem calmos, fiquem tranquilos. Então, fiquem tranquilos, tá bom, gente? Se acalmem, vai dar tudo certo, a aula vai ser ótima. Então, vamos dar início. Boa noite a todos. Muito obrigado por terem se inscrevido. Muito obrigado por estarem nos assistindo, seja pelo YouTube ou seja pelo Google Meet. É uma honra ter todos vocês aqui conosco para essa aula. Começou no YouTube, estão mandando aqui. Então, eu sou Matheus, eu sou estudante da Universidade Católica de Brasília, tá bom? Sou presidente da Liga de lá, LORT UCB. Eu queria agradecer demais ao Dr. José Humberto, que não mediu esforços em nos apoiar. Obrigado pela disposição, doutor, pela paciência e por ter topado toda essa ideia junto da gente, inclusive ministrando essa aula de hoje, assim como também agradeço a SBOT BF por todo o apoio. Eu agradeço a todas as ligas que se empenharam na divulgação, pelo apoio e pela parceria. A diretoria da LORT UCB pela idealização, muito obrigado. Esse resultado final é de todos nós que compartilhamos muito. Feito todos esses agradecimentos e sem mais delongas, para podermos aproveitar a aula, damos então início à primeira conferência Interligas de Ortopedia. Dr. José Humberto, presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia Regional BF, está com a palavra. Boa noite a todos. Tá me ouvindo? Tá tudo bem o áudio aí, Matheus? Bom, espero que estejam todos me ouvindo. Eu queria agradecer muito ao convite. Queria parabenizar em nome de todas as ligas, principalmente da Liga de Ortopedia da Católica, ao Matheus por esse evento, por essa divulgação da ortopedia, isso é muito importante. Eu acho que vocês estão no caminho certo, vocês são o futuro da medicina, vocês alunos são o futuro, aqueles que quiserem participar da ortopedia, eu acho que a maioria de vocês que estão nessas ligas hoje ortopédicas tem algum interesse em conhecer mais a ortopedia, né? Então, hoje é muito importante você ter contato com o que você quer fazer na sua vida, na sua área médica, porque a medicina mudou muito, né? Então, assim, a gente tem
nós temos hoje um mercado muito competitivo, né? Então, hoje nós temos um número muito grande de médicos, então nós temos que decidir a área que nós queremos trabalhar e focar, especializar e até mesmo subespecializar. Então, a ortopedia é uma área grande, tem várias subespecialidades, e não posso dizer que para mim, a melhor, né, claro, a melhor especialidade médica, né, não é à toa que eu escolhi fazer e eu sou muito feliz. Então, antes da gente iniciar, eu queria deixar alguns esclarecimentos. Quando o Matheus me solicitou para fazer uma aula, eu pensei logo em fazer uma introdução à ortopedia, que na verdade não é uma introdução. Vocês vão ver que a aula é um pouco de anatomia. A ortopedia hoje ela é completamente uma anatomia. E a gente vê isso no primeiro semestre, primeiro ano da medicina. A gente acaba esquecendo. Então, a gente nunca vamos conseguir passar para vocês e vocês não vão conseguir entender a ortopedia se vocês não se adequarem aos meios que nós utilizamos hoje na ortopedia. E como estou bem satisfeito com essa quantidade de pessoas, o interesse de vocês, nós podemos manter um ciclo de aulas e vocês falam entre vocês o tema que vocês mais querem saber de ortopedia, de fratura, luxação, tipos de cirurgia. Mas para isso, antes vocês têm que ter uma noção básica de ortopedia. Então são os princípios básicos. Na verdade, é uma história, nós vamos voltar a falar de anatomia. Só que antes da gente começar a aula, eu quero que vocês prestem atenção em um vídeo que eu vou passar, porque é muito importante vocês entenderem a luta da ortopedia para melhorar cada vez mais a educação continuada, brigar por honorários melhores, por mais respeito à ortopedia. E hoje a nossa sociedade, a SBOT nacional, e tem suas regionais como Regional DF, Regional São Paulo, Regional Rio de Janeiro, Minas Gerais, nós estamos todos muito integrados para poder brigar pelo ortopedista e pela educação da ortopedia. Então, eu solicitei para o nosso presidente hoje, Gleidson, falar um pouco da nossa sociedade, que a nossa sociedade hoje é uma sociedade hoje brilhante. Ela é uma sociedade que tem uma prova de título exemplar, onde as outras especialidades tentam, vamos usar essa palavra, nos copiar na nossa prova de título. Nós brigamos muito pela nossa educação dos residentes. Então, ele preparou um pequeno trecho de uma apresentação para vocês sobre a SBOT, tá? Então, logo em seguida, depois que ele falar o que é a SBOT, nós vamos começar a aula, porque hoje infelizmente, o mercado não aceita, a população não aceita um ortopedista se ele não for da nossa sociedade, a nossa sociedade mãe, a SBOT, tá? Então, vamos começar aqui com um vídeo da nossa sociedade. Prezado ortopedista, querido residente de ortopedia. Aqui quem fala é o Dr. Gleidson Gomes Godinho, presidente da SBOT, Sociedade Brasileira de Ortopedia. Doutor, o senhor esqueceu de projetar a tela, ele não está aparecendo para a gente. De comunicação para chegar mais próximo de você. Matheus, está me ouvindo? Estou te ouvindo. Está projetada a tela, não está saindo? Não está aparecendo para a gente aqui. Apareceu a aula introdutória, o título? Só um minutinho. Vou entrar novamente. Não saia da sala, por favor. Não vou sair, não. Está vendo? Apareceu? Ainda não. Eu estou no modo de apresentação. Nada? Ainda não. Só um minuto, eu vou ver aqui de novo. E agora, Matheus? Não está aparecendo para mim, doutor, nem para as pessoas aqui. Só um minutinho novamente. Canto inferior direito apresentar a aula. Apresentar a aula. O senhor precisa ficar no ícone no
Ok. Pessoal, ele sabe como é que projeta, a gente fez antes. Só é algum problema no próprio aplicativo. Matheus, Oi, doutor. Aí, agora foi. Estamos vendo Matheus, agora. Matheus, o pessoal do YouTube está pedindo o pessoal desligar as notificações do WhatsApp aí. Apareceu? Apareceu. Então vamos lá, tá? Vamos. Então vou passar o vídeo aqui. Vocês conseguiram me ouvir antes? Ok. Prezado ortopedista, querido residente de ortopedia. Aqui quem fala é o Dr. Gleidson Gomes Godinho, presidente da SBOT, Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Nós estamos utilizando este meio de comunicação para chegar mais próximo de você e para convidá-lo a conhecer melhor a estrutura da SBOT, conhecer melhor a SBOT que é a sua, da qual você faz parte e da qual o residente também fará parte. É preciso que você entenda que a SBOT é muito mais do que uma instituição estática, que só lhe dá um título. Não, ela tem várias oportunidades, vários meios de assessorá-lo, e é por isso que nós decidimos por esta comunicação, para apresentar-lhe mais uma vez a SBOT, e para que você saiba o quanto vale a pena ser SBOT. A visão histórica da SBOT, ela se evidencia por um traço que é a tradição. E agora, especialmente, nós estamos em rumo ao centenário da SBOT. A instituição foi fundada em 1935, em São Paulo, e agora ela faz, portanto, 85 anos. A SBOT é a maior sociedade de ortopedia da América Latina e está entre as 5 maiores do mundo. Nós temos uma sede própria em São Paulo, o último andar deste edifício que você vê na foto. A nossa visão é ser reconhecida como entidade representativa da classe de ortopedia brasileira. A nossa missão é congregar e valorizar os ortopedistas brasileiros para melhor qualidade no atendimento à população. E os nossos valores, ética, valorização, dignidade profissional, conhecimento e tecnologia, atualização científica, formação e aperfeiçoamento, educação continuada, responsabilidade social. São conceitos imutáveis e definem sua identidade associativa e o compromisso com os sócios. A nossa presença e atuação está em todos os estados brasileiros e tem a devida importância no fortalecimento regional. Nós somos 17.701 membros, divididos em 27 regionais estaduais, 26 comissões de trabalho, 13 comitês de especialidades, 207 serviços credenciados SBOT, 2.146 residentes em treinamento. A SBOT entende hoje a necessidade de uma divisão regionalizada das suas atuações, respeitando as características regionais e daí, dentro deste entendimento, a capacidade de elaborar programas adequados e que falem nas características e dentro das características de cada região. Tem um sistema de governança descentralizado, competências bem definidas, estrutura administrativa profissional. Lá no topo da nossa sociedade, nós temos a Assembleia Geral, depois a Comissão Executiva e abaixo a diretoria e comissões especiais e permanentes.
junto conosco, a administração, com o departamento jurídico, chefia de gabinete, departamento financeiro, comercial, a comissão de educação continuada, a comissão de ensino e treinamento, a secretaria-geral, eventos, comunicação e TI. Os benefícios ao sócio. A SBOT tem um amplo portfólio de serviços e benefícios exclusivos, todos disponíveis no portal da SBOT. A Academia SBOT, com aulas e vídeos online, completo programa de educação continuada, a Rádio SBOT, com podcasts com temas diversos, este sendo inaugurado agora. O Clube de Benefícios, com mais de 200 parceiros e vários parceiros que se associam a cada dia. Um seguro de responsabilidade civil no valor de R$20 mil para todos os ortopedistas, kits com SBOT. A Revista Brasileira de Ortopedia online e em aplicativo. Inscrição com desconto no Congresso Anual. O Plano de Previdência Privada, o SBOT Prev, que tem as melhores remunerações do mercado. E o diploma de membro titular da SBOT. Nós temos atividades institucionais com cronograma permanente de reuniões. São 14 comissões permanentes, 12 comissões especiais, cerca de 80 membros participantes, cronograma de trabalho anual e uma representatividade nacional. O nosso congresso anual é motivo de orgulho para todos nós. É um grande momento de convergência de todos. É o maior congresso de ortopedia da América Latina. Tem uma média de 5 mil congressistas. São 100 empresas participantes em média. 750 palestrantes entre brasileiros e estrangeiros. Uma média de 500 trabalhos inscritos a cada congresso. O exame para obtenção do título de especialista em ortopedia e traumatologia é um outro grande orgulho da SBOT. É a única, a SBOT, a conceder o título de especialista. É uma referência nacional e internacional, o TEOT. São mais de 1.000 candidatos que se apresentaram em 2020 para essas provas. 650 professores examinadores, um suporte técnico de 450 profissionais. As campanhas públicas e de orientação representam aquele momento em que a SBOT se mostra, acima de tudo, uma entidade cidadã. E esse é um dos grandes objetivos. É a assimilação da marca SBOT pela população. E nós temos feito um trabalho contínuo nesse sentido, para que a SBOT caia no gosto e na simpatia do público e que este público saiba procurar pela SBOT como uma sua parceira. São as várias campanhas, como a cadeirinha infantil, o uso do cinto de segurança, o projeto Casa Segura e Casa Segura do Idoso, a direção segura sem álcool, o carnaval sem traumas, a prevenção de quedas e a osteoporose, a segurança sobre 2 rodas dirigido especialmente para motociclistas e ciclistas, a prevenção do trauma cervical e o mergulho em águas rasas, as doenças ocupacionais e agora o recém-lançado Dr. SBOT, com vários vídeos explicativos, fáceis de entendimento para o público leigo. A SBOT tem um engajamento nas discussões e no posicionamento firme na valorização do médico e dos sócios da SBOT. Nós temos o interesse de manter o apoio social e financeiro aos sócios e às regionais. Os fóruns de discussões, junto com o Ministério da Saúde, Conselho Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira,
a Agência Nacional de Saúde e a Anvisa. E participamos na elaboração de protocolos de cirurgia eletiva com outras sociedades, como, por exemplo, o Colégio Brasileiro de Cirurgiões. O engajamento político é de extrema importância. Nós sabemos que não teremos acesso aos nossos anseios, aos nossos projetos. Nós não veremos concretização dos nossos projetos se nós não tivermos uma forte representação política. E, por isso, nós temos um engajamento na Frente Parlamentar da Medicina, por sinal, criada sob inspiração de dois grandes ortopedistas e políticos de referência e expressão nacional, o governador Caiado, de Goiás, e o nosso ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. Foram criadores, junto com outros deputados, vários deputados médicos, como o doutor Mestrinho, o doutor Irã, todos são muito ativos, além do doutor Luizinho e vários outros deputados que compõem a nossa já grande frente parlamentar. E nós temos que entender a importância política fazendo crescer esse número de parlamentares. Nós, ortopedistas, temos que ser agentes transformadores da sociedade. Nós temos que ser orientadores das decisões políticas e fazer com que a sociedade entenda a importância de ser bem representada. Por isso é importante a participação ativa e permanente do IBDM, que foi criado no seio e com apoio da ortopedia. O IBDM é a instituição na qual se discutem as questões políticas que têm que ser filtradas para a frente parlamentar. O IBDM estuda as questões políticas de interesse da classe médica e leva e participa junto com os deputados, tornando os nossos interesses em leis que nos valorizam e que facilitarão a nossa vida. Por isso é importante a representatividade no Congresso Nacional. São vários parlamentares ortopedistas. Estamos todos lutando pela valorização do trabalho médico. A governança e gestão de saúde, nós temos que ter uma solidez financeira, temos que ter uma gestão responsável, patrimônio de todos os sócios e ser também protegida. Nós realizamos neste ano uma grande redução de custos na sede nacional. Fizemos o cancelamento e redução de contratos, reuniões online da diretoria e das comissões, todas estas reuniões deste ano serão online. Redução da jornada de trabalho dos funcionários, tendo o zelo de não levar a demissões. Um total de cortes e de redução de custos que levou a uma economia de R$ 2.300.000 este ano. Todo este esforço foi para tornar a SBOT compatível com suas necessidades fundamentais, mas dentro da realidade que a crise que ora assola todo mundo, ela se mantenha na sua integridade, na sua atividade, como temos visto os constantes produtos que temos lançados de ensino e treinamento, os fóruns, e para que a SBOT continue com sua estrutura pronta para continuar na história, crescendo como sempre foi. A crise, ela atingiu, mas ela não derrubará jamais a SBOT, que continuará grande. Nós cortamos R$ 2.300.000 dos custos da entidade este ano, para que a SBOT continue ativa, forte e o orgulho de seus membros. Por tudo isso, meu prezado colega ortopedista, meu querido residente de ortopedia, vale a pena ser SBOT, vale a pena sonhar,
trabalhar, viver o espírito SBOT. SBOT vale ser. Muito obrigado a todos. Continuemos sempre juntos, construindo a SBOT. Bom, pessoal, depois desse vídeo, vocês podem ter uma noção, então, do que é a nossa sociedade de ortopedia, né? Então, as coisas é muito mais complexas, né? Então, como eu falei, vocês têm que entender que vocês são os futuros residentes da ortopedia e vocês serão os futuros ortopedistas. Então, hoje em dia, isso não é só da ortopedia. A classe médica tem que se unir para a gente melhorar a nossa imagem durante a população. E a SBOT, a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, sempre foi a primeira a levantar essa bandeira e a brigar por nós. Então, vocês têm que entender esse ritmo da SBOT, o que é SBOT. Tá bom? Então, vamos começar a nossa aula. Primeiro, antes de começar a aula, eu queria agradecer a presença de alguns colegas médicos que estão mandando mensagem para mim aqui, ao Dr. Paulo Lobo, que está nos assistindo, um grande ortopedista, não só do Brasil, do Centro-Oeste, do mundo afora. Tá? Muito obrigado pela presença. Ao meu amigo Alex Castanheira, que a filha dele faz faculdade em São Paulo, e ele mandou mensagem que foi obrigado a assistir essa aula hoje. Alex, obrigado. E outros colegas, doutor Saulo, que vai assistir, que vai ser o próximo palestrante na semana que vem. Então, vamos começar com um breve histórico da ortopedia, né? Então, ortopedia, o que se trata da ortopedia? A ortopedia, ela tem por objetivo investigar, prevenir, estudar e tratar afecções do aparelho locomotor e também da sustentação. Isso você pode ter um tratamento tanto clínico como um tratamento cirúrgico. Se nós formos ver realmente clínico ortopedia, também está escrito a gente fazer o tratamento clínico das afecções miopáticas, neurológicas e reumáticas autoimunes. Mas, na realidade, a gente passa essa parte para os especialistas, né? Principalmente aos reumatologistas que cuidam das fibromialgias, que são doenças bem frequentes. Então, a ortopedia se trata mais de quê? Fratura, joelho, coluna, pé, tornozelo, entre outros, tá? Eu vi que muitos colegas, muitos símbolos, né, na verdade, das ligas, tem a famosa árvore de André, né? Então, eu não sei se vocês já conheciam a história. André é o nosso pai, é o que foi o que criou a palavra ortopádios, né? Ortopedia, que vem de uma palavra grega, onde ortos é correto, direito, e páidios é criança. Então, a ortopedia, no início, em 1741, ela foi criada mesmo para tratar malformações de criança. E essa árvore nada mais significa do que, se vocês entenderem, essa árvore torta seria uma escoliose, certo? E é um meio de tratamento dessa escoliose. Então, esse aqui é o nosso pai, o famoso Nicholas André e a árvore de André. E por que ortopedia? Olha, que ortopedia é interessante. Por que a gente tem que fazer ortopedia? Em torno de 30% a 40% das ocorrências em pronto-socorro geral são ortopédicas. Então, quase a metade dos atendimentos no pronto-socorro são doenças ortopédicas, como lombalgia, dor no ombro, trauma, que são os mais frequentes, e são doenças que dão muito afastamento do trabalho e aposentadoria por incapacidade. Mas uma das coisas muito importantes, apesar que a gente pode falar que já houve uma diminuição dessas doenças, são as afecções ortopédicas traumáticas na criança, né? Por isso que a ortopedia foi criada, era mais para tratar a criança, que dependendo do diagnóstico correto, o tratamento precoce, você pode dar uma vida saudável para essa criança. Antigamente se tinha muitas malformações, muitas doenças ligadas a doenças como, por exemplo, sequela de poliomielite. Então a gente sempre teve um cuidado mais especial com as crianças. E não tem como falar de ortopedia sem a gente lembrar um pouco aí da anatomia do aparelho locomotor. Então, o osso. Para que serve o osso, né? Principalmente o osso permite movimento, locomoção, provendo alavancas para os músculos, ele dá um suporte estrutural para o resto do corpo, ele faz uma proteção, né? As costelas fazem uma proteção para a sua caixa torácica, mas não só faz essas proteções, como também ele tem uma manutenção homeostase. Por exemplo, quando você tem uma fratura, quando você tem uma porose, né? Todo mundo fala de osteoporose. A osteoporose, ela faz com que o osso fique mais fácil de ter fraturas. Então, isso é porque houve um desequilíbrio, entre a questão ácido e básico. E também nós somos uns reservatórios, o osso é um reservatório de crescimento de citocinas envolvendo na hematopoese dentro do espaço medular. Então, o osso tem uma função muito importante no nosso organismo. E nós temos que saber a anatomia, nós temos que saber onde é localizada a epífise proximal,
onde é localizada a metáfise proximal, a diáfise, que é o terço médio do osso, a metáfise distal e a epífise distal. Mas para que nós temos que saber disso? Para a gente poder diagnosticar uma patologia, para a gente poder diagnosticar uma lesão, uma fratura e poder tratar da forma correta. Então, nós temos que saber essa anatomia óssea, que é muito importante. Não tem como um ortopedista não saber a anatomia óssea. Só que muitas vezes você tem, por exemplo, você pode confundir. Será que a lesão foi na diáfise? Será que a lesão foi na metáfise distal? Foi na região distal ou proximal? Esses termos que vocês têm que entender antes da gente começar a falar das doenças. Muitos aqui, eu acho que, assim, eu falo mesmo pela minha faculdade médica, a gente vê ortopedia muito pouco. Então, a gente sai sabendo muito pouco da ortopedia. Então, isso é muito importante para vocês entenderem as doenças ortopédicas, né? Então, existe uma terminação, na verdade, do quadrado de Heine. O que é esse quadrado de Heine? Esse quadrado de Heine nada mais é que esse eixo longo, é o maior eixo longo do osso, e esse eixo aqui que eu coloquei em amarelo, ele se transforma em um lado quadrado. Então, por exemplo, se a gente tem uma fratura aqui, nessa região abaixo do quadrado, muitos colegas podem perguntar, será que isso é uma lesão diafisária? Será que é uma lesão de uma fratura diafisária? Será que é uma fratura proximal, uma distal? Então, nós fazemos esse quadrado. Então, dentro desse quadrado fica a metáfise, nesse caso, distal do rádio. Então, quando você tem uma fratura nesse local, não é uma fratura diafisária, e sim uma fratura metafisária. Como eu disse, e vocês vão ter aulas sobre isso, é importante a gente saber aonde aconteceu a fratura, por exemplo, para a gente poder tratar da forma correta. Se você tem uma fratura aqui, é um tipo de tratamento. Se você tem uma fratura aqui, é outro tipo de tratamento. Então, isso aqui é um conceito muito importante para vocês que estão aprendendo ortopedia. E quais são os termos ortopédicos mais recorrentes? Atitude. O que é atitude? Muitas vezes o paciente chega para você com uma atitude antálgica, ele está com uma dor, então você tem que ver essa atitude, essa postura global do paciente. Será que é uma atitude reversível? É uma atitude assumida voluntária? Ou é reflexa? Reflexa, a gente fala, muitas pessoas chegam totalmente encurvada, porque é uma forma de você diminuir a dor numa lombalgia mecânica, por exemplo. As deformidades, que são alterações de forma em membro ou do seu segmento, o que é um movimento ativo, o que é um movimento passivo. O movimento ativo, a gente fala, é um movimento realizado pelo indivíduo. O movimento passivo é aquele que outra pessoa ou um equipamento faz o movimento. Isso é tudo importante. Quando você trata, por exemplo, uma lesão de ligamento cruzado anterior, o paciente, no pós-operatório imediato, ele faz um movimento passivo, ele não faz movimento ativo. Existe uma máquina chamada CPM que faz a flexão do joelho, então isso se chama de movimento passivo. E o ortopedista tem que saber disso, porque você vai orientar, olha, no primeiro dia pós-operatório, você vai fazer movimento passivo, você não vai fazer um movimento ativo, tá? Então aqui nós temos, por exemplo, uma deformidade, certo? Que é o pé torto congênito. Aqui nós temos uma agenesia, onde você vê que não existe o polegar nessa criança, tá bom? E nós temos que saber, isso aqui confunde muito o residente de ortopedia que chega, se vocês não estão familiarizados com esses termos, o R1, quando chega na residência, ele também sabe muito pouco, tá? Foi por isso que eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nessa aula, porque é muito importante para quem quer mexer com ortopedia. Então, o que é a flexão? Eu vou dar um exemplo. A flexão é quando você faz uma aproximação das extremidades. Eu vou dar um exemplo para vocês, vamos falar do braço. Se você pegar o húmero e o antebraço, quando você faz uma flexão, você aproxima o húmero do antebraço, você faz uma diminuição do ângulo, tá? Aqui a gente pode ver, aqui nessa foto, você está fazendo uma flexão. O que é? Você está flexionando o punho, então a mão está se aproximando do antebraço. Então você faz uma diminuição do ângulo entre essas duas extremidades. E a extensão nada mais é que você faz ao contrário, você faz um aumento desse ângulo, você afasta as extremidades, como está representado aqui nessa mão também. O punho está sendo estendido, então ele está aumentando esse ângulo, ele está se afastando do antebraço. Isso é muito importante. Porque a gente fala, isso foi uma fratura em flexão, isso foi uma fratura em extensão, o paciente está com o membro fletido, o paciente está com o membro estendido. Outros termos muito importantes que nós temos que saber é a abdução, adução, rotação e circundação. A abdução é quando você faz um movimento que você afasta, por exemplo, o membro superior direito nessa figura, você afasta da linha média do corpo, tá? E a adução é quando você pega esse membro e aproxima da linha média do
corpo. Isso também é muito importante. Quando você está fazendo, por exemplo, uma prótese de quadril, a gente fala no centro cirúrgico, olha, você tem que fazer uma abdução, você tem que rodar o membro, você tem que fazer uma adução. A gente não fala abre, fecha, a gente fala abdução e adução do membro. A rotação é quando o membro ele roda no seu eixo longitudinal. E a circundação, ela compreende 4 movimentos. Ela é feita pela abdução, adução, ela é feita pela flexão e extensão da extremidade, fazendo um círculo. Tá? Então, isso é a circundação. Outra coisa muito importante para nós é o quê? É o movimento de inversão e de eversão, o movimento de supinação e o movimento de pronação. Então, a inversão, vamos falar aqui nessa figura do tornozelo, a face plantar do pé, ela vai olhar para a linha média do corpo. E a eversão, ela vai se afastar da linha média, tá? E isso é muito comum, sempre eu vou dar exemplo para vocês. Por exemplo, quando você tem uma fratura de tornozelo, você pode, dependendo da fratura, a fratura foi feita na forma de inversão ou se foi feita na forma de eversão. Isso caracteriza alguns tipos de fratura. Aí também nós fazemos isso para reduzir uma fratura. Faz um movimento de inversão, faz um movimento de eversão, para poder ter uma redução melhor da fratura. Como também a utilização de pronossupinação. Pronação, tá? Pronação é quando o rádio gira para medial. Então, vamos lá, para vocês lembrarem um pouco. Se você pegar o seu polegar, ele é, vamos dizer assim, a gente sempre eu aprendi assim, o polegar é a antena do rádio. Então, vocês nunca mais vão esquecer isso. Então, a pronação é quando você roda. Então, o polegar vem para medial. Então, isso é uma pronação. Estou falando do antebraço, tá? Do membro superior, por exemplo, direito. Quando você faz uma pronação, o polegar vai para a região medial. E quando você faz uma supinação, você faz ao contrário. Você roda ele externamente, tá? Mais uma vez, existem fraturas em pronação, em supinação, e existe tratamento que você bota, por exemplo, um gesso pronado, um gesso supinado, ou você vai reduzir uma fratura, você tem que fazer o movimento. Outra coisa muito importante que a gente vê logo da entrada de um paciente no seu consultório. Será que esse paciente ele tem um alinhamento normal? Será que ele tem um alinhamento com alguma deformidade do seu membro? Ele pode ter um joelho valgo, ele pode ter um joelho varo, ele pode ter um tornozelo valgo, um tornozelo varo. Então, isso é muito importante. Então, a deformidade em valgo, principalmente do joelho, é quando o vértice, certo, do ângulo do joelho, ele está indo de encontro com a linha média do corpo. E o vértice do ângulo do joelho, no movimento varo, ele está indo para o lado oposto da linha média do corpo. Tanto isso na região do joelho e quanto isso na região do tornozelo. Então, vocês não têm noção que quando a gente recebe o residente, mais uma vez, não estou criticando a formação do residente, a dificuldade que alguns colegas têm de saber o que é um movimento valgo, o que é um movimento varo, o que é uma pronação, o que é uma supinação, certo? E por isso que vocês, para entenderem melhor, mais uma vez, as lesões ortopédicas, esses conceitos são importantíssimos. Aqui nós temos algumas anatomias do aparelho locomotor, por exemplo, esse aqui é o quê? É um pé em equino, certo? O que é um pé em equino? Um pé em equino é quando você vê um paciente na ponta do antepé, ele fica andando na ponta do antepé, e você tem um afastamento do calcâneo em relação ao solo. Tá? Isso aqui é uma deformidade em recurvato, onde você tem uma angulação da tíbia para posterior, e esse aqui é um anticurvato, tá? Então, onde você tem aqui uma deformidade, uma angulação para anterior, tá? Isso é muito importante. E algumas pessoas se beneficiam disso. Por exemplo, o grande nadador americano, Michael Phelps, ele tem um recurvato muito grande. E isso traz um benefício para ele em relação aos outros. Ele consegue ter uns milésimos de segundo aí em relação aos outros competidores. Os planos anatômicos, né? Como eu falei para vocês, a ortopedia é anatômica, então vocês têm que saber, né? Então muitos aqui devem ter visto isso na aula de anatomia no primeiro semestre, e muitos perderam e, desculpa, alguns esqueceram, que é normal. Então, a gente tem que saber os planos, né? Os planos tangentes ao corpo humano, que são o quê? O ventral, que aqui é o anterior, o dorsal, que é posterior, tá? O cranial, que é superior, o podal, que é inferior, e os lados, lógico, direita e esquerda. Ah, mas por que isso é importante? Nós chegamos para vocês e falamos assim, bota o paciente de decúbito ventral. É muito raro você ver um cirurgião ortopédico falar assim, bota ele de barriga para cima,
bota ele de barriga para baixo. Não, a gente vai falar, bota ele para fazer a cirurgia, coloca o paciente em decúbito ventral, coloca o paciente em decúbito dorsal, a fratura ela é mais cranial, mais superior, a fratura é mais podálica, inferior, então isso faz parte do ato cirúrgico. A ortopedia é uma especialidade cirúrgica. Outro plano importante é o mediano, né? Esse é muito importante, onde você tem uma linha longitudinal que divide o corpo pelas suas metades direita e esquerda, e os planos sagitais, que são planos verticais que passam paralelos ao plano mediano. Isso aqui vocês, infelizmente, vocês vão receber exames, vocês vão receber ressonâncias magnéticas, você vai discutir com o radiologista, eu vi isso no plano coronal, eu vi isso no plano sagital. Então, isso vocês têm que saber, tá? Não tem como, para você ver uma imagem ortopédica, para você ter um diagnóstico, você vai ter que saber ver uma ressonância no plano sagital, uma ressonância no plano coronal. Nós temos o plano coronal, né, onde passa verticalmente, fazendo um plano reto, fazendo a linha entre o mediano. Isso você vai dividir em região anterior e posterior, que também são denominados planos frontais. Nós temos o plano transversal, onde vai se dividir o corpo no meio, vamos dizer assim, nessa região horizontal, e isso vai dividir o corpo na parte superior e na parte inferior. E você pode ver que você tem outros também, né? Por exemplo, você pode ter um corte transversal e você pode ter um corte frontal, como a gente já tinha falado. E esse corte transversal também é chamado de horizontal ou axial. Então, outra coisa que a gente utiliza muito na ortopedia, medial e lateral. A fratura é medial, a fratura é lateral, a lesão dele é medial, a lesão dele é medial no joelho, é no côndilo medial. Então, isso a gente usa direto. Outra coisa, uma coisa bem importante, ó, essa estrutura é o ligamento cruzado anterior. Muitas vezes a gente pergunta, aonde está o ligamento cruzado anterior? Isso é questão de prova de ortopedia. Não sei se alguém já teve a matéria de ortopedia. Isso é muito comum a gente ver. Onde fica a inserção femoral do ligamento cruzado anterior? A gente tinha que responder. A forma correta de você responder, ele fica na face medial do côndilo lateral do joelho. Então, assim, ele fica na face medial, que ele está para medial. Se você dividir o côndilo aqui, ele fica lateral para cá. Desculpa. Ele fica lateral para cá e medial para cá. Então, ele fica na face medial do côndilo lateral. Tá? Então, isso, por exemplo, se eu fosse fazer uma questão de prova para vocês de anatomia do joelho, essa seria uma das primeiras questões que eu faria. Entre outros termos, né, importantes, que seria mediano, como a gente falou, ele passa pelo eixo sagital, intermédio, que a gente utiliza, que é entre o vasto medial e vasto lateral, isso aqui na formação do quadríceps, e o médio quando você fica entre duas estruturas. Por exemplo, aqui nesse pulmão, você tem um lobo superior, o lobo inferior e tem um lobo médio. Isso também nas estruturas ortopédicas você tem essa denominação. Anterior e posterior, como nós já tínhamos discutido, e que é superior e cranial e inferior e caudal. Então, esses termos são muito importantes. O que a gente utiliza muito na ortopedia também são os termos combinados. Vocês escrevem os arranjos, as posições. Por exemplo, a gente fala, você teve uma fratura ínferomedial, você teve uma fratura superolateral. Então, isso é muito importante, porque quando você for passar um caso, você está na residência, você vai passar um caso para doutor, o paciente tem uma fratura inferomedial do cotovelo, o paciente tem uma fratura superolateral da glenoide, enfim, vários outros tipos de fraturas. E outra coisa que a gente utiliza muito é, como eu falei, é proximal e distal. Por exemplo, se você tem uma fratura no húmero, ele vai perguntar, ela é proximal ou distal? O que seria uma fratura proximal? É aquela fratura que se aproxima, por exemplo, da cabeça humeral. O que seria uma fratura distal do húmero? Aquela fratura que se aproxima do cotovelo. Tá? Então, isso é importante. Na próxima aula, vocês vão ter fratura de clavícula, você vai ver que vai ter fraturas proximais, fraturas distais na região da clavícula. Bom, esses são os termos básicos. Eu fiz um resumo do mais importante para vocês entenderem um pouco da ortopedia. E ortopedista não vive sem métodos de imagem, né? Então, a gente brinca que o ortopedista tem que ter dois amigos. Ele tem que ter um radiologista para ele poder discutir o caso e tem que ter um anestesista para poder anestesiar e não cancelar as cirurgias, né? Então, a gente tem que ter esses dois amigos sempre.
Então, a ortopedia depende muito de imagem. Claro que um bom exame clínico, uma boa história clínica, uma boa anamnese, você consegue tirar muitos, mas não tem como, né? Então, a gente utiliza muitos raio-x, as radiografias, ultrassom, tomografia computadorizada e ressonância, tá? Então, o que é mais importante de cada um? Bom, a radiografia é um exame que eu adoro, a gente consegue ver muita coisa na radiografia e claro que a ressonância, que hoje é, vamos dizer assim, o padrão ouro para várias lesões, mas uma boa radiografia, uma boa interpretação radiográfica, você consegue ver N detalhes para você trilhar o seu tratamento. Então é o primeiro método para você ver osso e articulação em radiografia. O paciente teve um trauma, teve uma luxação, o que você pedir? Vai pedir alguma ressonância? Não, você vai pedir uma radiografia. É o principal, vamos dizer assim, é o exame mais solicitado pelos ortopedistas. E você também consegue ver doenças degenerativas, doenças sistêmicas, doenças neoplásicas. E lembrando que você sempre na radiografia, a radiografia é um exame estático. Então você tem que ter no mínimo 2 incidências, AP e perfil, AP e oblíquas, porque senão você não consegue e acaba passando, por exemplo, fraturas desapercebidas. E quando a gente fala que tem que incluir 2 articulações, o exemplo é o seguinte: se você tem uma fratura do cotovelo, você tem que pedir pelo menos uma radiografia também da articulação distal, do rádio distal, porque você pode ter algum comprometimento na articulação, dependendo da fratura que houver no cotovelo. Se você tem uma fratura no ombro, na cabeça humeral, você tem que pedir a radiografia, tanto da articulação do ombro, como da articulação do cotovelo. Então, sempre pedir 2 articulações adjacentes. Então, aqui nós temos o exemplo da mão. A mão e o pé são dois segmentos que você não solicita P e perfil. Você solicita P e oblíquo. Por exemplo, olha, vocês estão vendo aqui, nessa figura da esquerda, uma radiografia da mão em AP, certo? E aqui em perfil, tá vendo? É um lado estático, então você não consegue ver nada nesse perfil. Se você não solicitar outra incidência como oblíquo, você acaba perdendo algum parâmetro, você pode passar desapercebido de alguma lesão. Então, o perfil, para você ver mecanismo, algum tipo de doença ou fratura na mão e no pé, não vai dar certo. Você não precisa pedir perfil, você tem que pedir um AP e um oblíquo. Olha só essa aqui para a gente poder dar uma olhada em doenças neoplásicas, né? Então, assim, não, mas a radiografia não vai mostrar tumor de partes moles? Ela não vai mostrar como é que ele está captado, onde ele está localizado na parte mole, qual é a agressividade. Mas olha uma radiografia de um tumor, tá? Esse aqui provavelmente é um tumor maligno, tá? Então você já vê que ele já está invadindo partes moles. Então, pela radiografia, você consegue já determinar que é um tumor provavelmente maligno e as suas características. E aí você vai fazer o estadiamento utilizando outros exames. Mas uma radiografia simples, você já consegue dar um diagnóstico se é um tumor benigno ou maligno. Esse aqui são os famosos osteocondromas, esses aqui são tumores benignos, são tumores ósseos, né, que a gente tem um tratamento expectante, a gente não mexe e muitas vezes tem que tirar esses tumores ósseos se houver crescimento, dor, entre outras coisas. Bom, olha esse exemplo aqui, que muitas vezes as pessoas não sabem, né, vamos falar o público leigo, chega no pronto-socorro e fala, eu só tive uma luxação. Luxação é um mecanismo de trauma muito importante, ele faz lesões de partes moles, uma luxação de ombro, como se vocês estão vendo aqui, ela pode ter acometimento neurológico, pode ter acometimento vascular, então isso daqui é uma luxação. Se você ver a cabeça humeral, ela não está na articulação, ela saiu, e aí quando você faz uma redução do ombro, ela volta para o lugar. Só que se você solicitar, é o mesmo paciente, tá? Solicitando uma radiografia em outra incidência, você já dá para ver que ele, além da luxação glenohumeral, ele também tem outra luxação, na luxação acromioclavicular. Isso aqui é o acrômio e aqui é a clavícula. Então você vê que esse espaço aqui está aumentado. Então isso aqui há uma luxação, né? Então a gente vai investigar se tem que fazer um procedimento cirúrgico ou não. Esses ossos era para estar mais próximo um do outro. Então, isso é a importância de vocês terem uma boa interpretação das radiografias. Bom, nessa aqui você vê aqui a nossa esquerda, isso aqui é uma fratura de tornozelo simples, vamos dizer assim, né? Ele fraturou aqui a região da fíbula, o malelo lateral. Agora, olha aqui uma fratura luxação, né? Tanto que é mais grave, o mecanismo
de trauma foi muito mais superior, muito mais grave do que uma torção simples. Então, a articulação está totalmente incongruente. Se aqui o paciente tem uma lesão de partes moles muito importante, fica muito inchado, muito dolorido, se você não agir imediatamente, a pele pode ter afecções, pode ter lesões de pele, e isso impedir que você faça um tratamento mais adequado para esse paciente. Então, a fratura luxação é muito mais grave que uma fratura simples, e a luxação também é uma coisa muito grave que a gente deve levar em consideração e não falar que foi simplesmente uma luxação. Bom, a tomografia computadorizada é um exame que hoje a gente utiliza muito ainda, né? Ela tem uns cortes axiais, como eu falei para vocês, tem que saber o que é um corte axial mais fino, a gente consegue ver mais detalhes, né? Você tem uma avaliação mais apurada. Então, a gente acaba pedindo a tomografia, por exemplo, uma fratura de platô tibial. O que é uma fratura de platô tibial? É a fratura da tíbia proximal, é a fratura na região do joelho. Então, tá vendo? Já falei alguns termos aqui que, obviamente, muitos não conheciam. Né? É a fratura da tíbia proximal. Onde fica a tíbia proximal? Fica na região cranial. Então, é uma fratura articular. Sendo uma fratura articular, a gente solicita uma tomografia para a gente poder ver melhor o que essa fratura aconteceu realmente, o que a gente, para a gente se preparar melhor para essa cirurgia, o que tipo de material nós vamos utilizar, que tipo de cirurgia nós vamos fazer, qual é a via que nós vamos utilizar. E quando você tem um fragmento intraarticular, no punho, no cotovelo, no ombro, no joelho, no próprio quadril, nós podemos também solicitar uma tomografia para a gente poder ver melhor onde está localizado esse fragmento. E assim, é muito raro nós utilizarmos o uso de contraste, tanto em tomografia quanto em ressonância magnética. Muitas vezes a gente utiliza esse contraste venoso, isso também é uma questão de prova, tá, pessoal? Assim, para vocês que estão fazendo ortopedia, muitas vezes perguntam assim, qual é a indicação de você utilizar um contraste numa lesão ortopédica, numa tomografia, ou até mesmo uma ressonância magnética? É quando você vai procurar uma infecção, tá? E infecção, infelizmente, a infecção faz parte da nossa especialidade, né? A gente tem muita infecção, a gente tem fraturas expostas, tem, infelizmente, fraturas que evoluem com a infecção, a gente utiliza muito material. Claro que eu falo que, assim, ela faz parte, mas a incidência é pequena. Hoje em dia, com os tratamentos, com a precaução dentro do centro cirúrgico, a gente está diminuindo muito a nossa taxa de infecção. E, realmente, a ressonância magnética, ela não é um bom exame para a gente poder ver partes moles, ligamento, tendões, tá? E até mesmo lesões musculares. Então, aqui é só um exemplo, desculpa, você vê aqui uma radiografia de bacia, onde você não tem muito, assim, você não consegue ver muita coisa. Essa aqui é a tomografia, você consegue ter uma visualização melhor. Até mesmo aqui você tem um traço aqui que a gente poderia ver os outros cortes, pensando em uma fratura que a gente não consegue ver aqui no sacro, tá? Ultrassom. Bom, eu particularmente não estou criticando quem utiliza ultrassom para visualizar algumas coisas. Eu não gosto de ultrassom, eu não uso muito ultrassom. O ultrassom é um exame muito dependente de quem está fazendo, né? Então, com a chegada da ressonância, com acesso fácil à ressonância, a ultrassonografia ela ficou um pouquinho em desuso, mas ela tem suas vantagens, né? Ela não usa radiação, ela é rápida, é barata, é disponível. O método, assim, não é um método agressivo, né? Então você pode ir até o doente pode falar para você, olha, eu estou com uma dor aqui na região proximal da coxa. Eu estou aqui uma dor aqui no tendão patelar, estou aqui com uma dor aqui no tendão quadricipital. Então ele vai lá com ultrassom e tenta ver o que está acontecendo. Né? Então você pode utilizar a ultrassom para ver tendões, bursa, pela, cista, hematomas, derrames, só que isso a gente consegue ver até no exame clínico, né? Se a gente vai ter uma lesão que a gente nem fala mais tendão patelar, me desculpe, a nomenclatura hoje é ligamento patelar. Você tem uma lesão do ligamento patelar, você não precisa de um ultrassom nem de uma ressonância para você poder ver essa lesão. O simples exame físico, você vê um gap, uma separação ali da patela, você vê a patela subindo, então isso mostra que você teve uma lesão do ligamento. Então, você tem suas pequenas vantagens e você tem suas limitações, né? Você não consegue ver espaço intraarticular, você não consegue ver ossos, e para ligamentos, como falei, é uma interrogação, na verdade, né? Se a gente consegue visualizar bem esse ligamento, é muito pouco utilizado.
A ressonância magnética, que hoje é o padrão ouro para muitas lesões ortopédicas, ela tem suas indicações, né, principalmente para lesões de músculos, tendões, fragmentos. Você também pode ter osso, eu vou dar um exemplo para vocês, onde você vai ver uma lesão óssea na ressonância magnética, tá? Então, você tem suas vantagens, você tem uma imagem mais anatômica, você tem algumas técnicas onde você vê mais músculo, onde você vê mais osso, tá? Como eu falei para você, a avaliação com uso de contraste ela é muito relativa. E, claro, a ressonância tem suas desvantagens, né? Então, é um alto custo, né? Ela custa caro para os planos de saúde, para as fontes pagadoras, ela custa caro para o paciente que vai fazer isso na forma particular. Aqueles pacientes que usam marca-passo, clipes na região neural, eles não podem fazer ou têm que tomar devidos cuidados. E a claustrofobia, né? Muitos pacientes falam, doutor, se eu entrar naquele tubo lá, eu não consigo ficar 1 minuto. Então, tem essas desvantagens, né? E assim, quando a gente fala pouco disponível, nas capitais, né, isso já está um pouco mais acessível, né? Várias clínicas, hospitais com ressonância magnética. Mas se você vai mais para o interior do Brasil, você não tem tanta essa disponibilidade, que é um aparelho muito caro. Então, aqui para vocês terem uma ideia, aqui é uma ressonância, né? Aqui que a gente está visualizando aqui na ressonância, a gente está vendo aqui o ligamento cruzado anterior. Aqui nós temos o tendão tendão quadricipital e aqui o ligamento da patela, né? É só uma coisa interessante, muitas vezes a gente confunde, né? O que é tendão? Tendão, resumidamente, ele liga o músculo do quadríceps ao polo superior da patela. Então, o tendão que liga o músculo do quadríceps ao polo superior da patela é um tendão. E o ligamento, ele liga osso a osso. Então, antigamente chamava esse ligamento patelar de tendão. Realmente não sei porquê. Mas, claramente, ele é um ligamento. Ele sai aqui da tuberosidade anterior da tíbia, a TAT, e se insere no polo inferior da patela. E aqui outro exemplo de o que é ligamento. O ligamento ele sai aqui do platô tibial e se insere no côndilo femoral. Então, liga osso a osso. Tá? O que eu quis mostrar para vocês em relação à ressonância pode ver osso, mas ressonância pode ver osso? Pode. Isso aqui é chamado edema ósseo, tá? Essas duas partes brancas nos ossos são chamadas de edema ósseo. Então, muitas vezes o paciente chega com um trauma, chega com uma dor no joelho, e você solicita somente uma radiografia, você não consegue ter um diagnóstico, você vai ver uma radiografia completamente normal. Então, quando você pede uma ressonância, você vê esse tamanho de edema, você vê esse edema tanto aqui no côndilo como no platô, isso causa muita dor e você consegue tratar melhor. Se você tivesse só uma radiografia, nesse caso aqui, muitos ortopedistas, muitos colegas iam pedir, não, toma só um anti-inflamatório que isso não é nada não. Mas com o momento que você tem um diagnóstico e vê que ele tem um edema ósseo ou uma fratura subcondral, o tratamento já é outro. Você tem que tirar a carga desse paciente, esse paciente tem que andar com algum tipo de muleta, ele não pode botar carga, senão ele não vai melhorar. Bom, esse aqui seria o meu último slide em relação a isso. Eu espero que vocês tenham assimilado essa ideia que nós queremos fazer nesses encontros. Então, nessa pequena aula, vamos dizer assim, os principais pontos que um acadêmico de ortopedia, do que um R1 de ortopedia tem que saber, para poder entender as lesões ortopédicas. Então, isso é muito, muito importante. Por isso que eu queria iniciar esse encontro falando para vocês sobre esses termos que vocês têm que saber. Então, você viu que é uma história, a gente voltou muita anatomia, mas sem essa anatomia, a gente não consegue entender a ortopedia. Mais uma vez, eu tinha pedido para o Matheus, vocês entenderam um pouco sobre a nossa sociedade, eu estou frisando para vocês entenderem o que é a nossa sociedade. Então, o nosso Dr. Gleidson falou o que está acontecendo em 2020. Então, eu tenho outro vídeo resumindo o que a SBOT fez no ano de 2019. Então, eu gostaria só mais um pouquinho de paciência com vocês. É um vídeo curto para vocês saberem o que a SBOT fez em 2019, que foram vários ganhos que nós tivemos de 2019 para 2020 e agora perpetuando em 2020. Estou falando da SBOT porque ortopedista tem que ser da SBOT. Vocês são futuros ortopedistas. Então, vocês têm que ter em mente que vocês têm que participar da nossa sociedade. Juntos, nós somos mais fortes. Juntos, nós vamos poder brigar por melhores honorários médicos e por uma melhor dignidade na nossa área. 2019 foi um ano intenso.
de novidades, mudanças e conquistas para o médico ortopedista titular SBOT. Nós temos muito a celebrar. Nós inovamos. Nossa maior mudança não está apenas na nova logomarca. Ela representa uma sociedade mais aberta e com o desafio de avançar no fortalecimento da ortopedia, com foco constante na valorização profissional, sem abrir mão da excelência do ensino e da capacitação. Estreitamos nossa comunicação tanto com o médico quanto com o paciente pelas redes sociais. Reestruturamos nossas campanhas públicas e abrimos um canal de informação à população com temas de interesse geral através do Pergunte a SBOT e Localize o Ortopedista. E alcançamos mais de 8.500.000 brasileiros. Nós realizamos. Colocamos em prática projetos que amparam a especialidade desde o início da carreira. Com a criação do SBOT Júnior, agora os residentes têm os mesmos benefícios que o médico titular. A prova de título, que já era referência, ganhou nova estrutura para garantir uma rigorosa qualificação dos jovens médicos. E as iniciativas pela valorização dos ortopedistas não pararam por aí. Lançamento do aplicativo de serviços para o jovem ortopedista. Parceria com o IBMEC para a realização do curso Gestão de Carreira, Marketing e Empreendedorismo para o Ortopedista. Criação do projeto Consensos em parceria com a Fundação Cochrane. Lançamento dos livros Consensos em Ortopedia e Consensos em Infectologia. Atualização da tabela SUS. E a luta para tornar a CBHPM lei pela busca de honorários adequados à categoria. Nós agimos. Criamos diversas comissões como ortopedia regenerativa e terapia celular, ultrassom músculo-esquelético, consensos, infecção. Reestruturamos também a Comissão de Consultoria em Políticas Públicas para deliberar sobre o uso da tecnologia na capacitação e assistência dos médicos da família em ortopedia e traumatologia. Levamos a voz dos ortopedistas para Brasília com o trabalho ativo da Comissão de Políticas Médicas. E realizamos sessão solene e audiência pública no Congresso Nacional no Dia do Ortopedista. É da SBOT que nasce a maior referência de comissão de ensino e treinamento de todas as especialidades. Nós ouvimos. O que era uma demanda dos nossos associados, agora é realidade. Para a resolução de conflitos, criamos a Câmara de Mediação e Arbitragem SBOT. Para amparar o médico titular, criamos o Seguro de Responsabilidade Civil com cobertura de até R$20 mil pela Mafre. Para entretenimento, lazer, turismo e tudo mais que o ortopedista merece, lançamos o novo Clube de Benefícios. Pensamos em praticidade. Lançamos o cartão SBOT, cartão de identificação, para todos os sócios terem acesso aos serviços SBOT via QR Code. E para aproveitar todas essas vantagens, parcelamos a anuidade em até 6 vezes no cartão de crédito. Nós renovamos. No Congresso Anual SBOT, além de uma nova estrutura científica com conteúdo exclusivo para as subespecialidades, a ortopedia agora conta com Cadaver Labs, com cirurgias transmitidas ao vivo. Com uma programação de ponta e estrutura moderna, resgatamos a confiança e garantimos o retorno das grandes empresas de materiais cirúrgicos ao Congresso. Mais de 80 empresas confirmaram presença. Nós capacitamos. Mais conhecimento e avanços para a ortopedia com os inovadores cursos sobre dor e ultrassom, bem como os diversos cursos da Comissão de Educação Continuada, com lotação máxima em todas as cidades onde foram organizados. Acesso às mais de 2.000 publicações da plataforma RIMA. Criação do comitê e lançamento do livro sobre dor para aprofundar o debate a respeito do tema. Além da aproximação com a Comissão Nacional de Residência Médica do MEC, da realização do Fórum de Preceptores, do Fórum de Regionais e do inédito primeiro encontro nacional com os chefes de serviço. Tudo com o objetivo de garantir mais engajamento, união e fortalecimento da especialidade. Nós avançamos. Revisamos o programa de governança, com adequação dos estatutos e regimentos da SBOT e de todas as comissões para melhorar a gestão corporativa.
Lançamos o conceito SBOT 4.0, com engajamento a mais tecnologias em serviços e produtos na área da ortopedia. Nós temos muito a celebrar e 2019 vai ficar marcado na história da SBOT. 365 dias que mostraram por que vale ser parte deste time. O início de uma nova era de valorização profissional, que é só o começo de tudo o que ainda está por vir. SBOT. Vale ser. Bom, pessoal, é isso. Eu quero, mais uma vez, agradecer, em nome do Matheus Ferreira, todo esse esforço que vocês fizeram. Parabéns aí também, agradecer a todas as ligas de ortopedia que estão participando. É uma sexta-feira, nós agora estamos com 9h18. Tem muita gente ainda conosco, então foi muito bom, espero que vocês tenham gostado. E eu quero dizer que estou à disposição aqui na Regional DF, onde eu sou presidente da Regional DF, foi ano passado e esse ano. Estou muito satisfeito, gostaria de também dizer a vocês em primeira mão que o Congresso Anual da SBOT em 2022 será aqui na nossa capital, em Brasília. Os congressos da SBOT, eles vão rodando as cidades brasileiras, e eu fiquei muito lisonjeado com o convite de ser o presidente do Congresso aqui em Brasília. Eu serei um presidente mais jovem no momento, que já foi presidir um congresso. Eu não sou tão mais velho que vocês, eu vou ter 42 anos na época, e eu estou muito orgulhoso disso. E, como já tinha falado para o Matheus, um dos meus objetivos é trazer vocês da Liga de Ortopedia para dentro do Congresso de Ortopedia. Eu quero tentar fazer, na verdade, uma grade científica com vocês das ligas ortopédicas, porque, como eu disse desde o início, vocês são os futuros médicos, vocês são os futuros ortopedistas, então vocês têm que entender já, desde a sua graduação, o que é ser um ortopedista e o que é ser SBOT, tá? Então, obrigado a todos mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Vamos manter esse grupo unido, vamos marcar mais aulas. A gente pode pedir para convidados de fora falarem também. Eu queria que vocês se organizassem para vocês decidirem os temas que vocês acham de maior relevância, tá? E eu acho que depois disso vocês vão ter um pouco mais de noção, quando a gente falar de alguma lesão ortopédica, como a gente tem que agir para poder diagnosticar, tá bom? Quero deixar a todos vocês também, esse é o hospital que eu trabalho, o Hospital Home em Brasília, é um hospital 100% SBOT, é um hospital onde nós temos R4 de joelho, R4 de quadril, trauma e ombro. Então, fiquem à vontade, quem quiser conhecer, quem quiser participar de cirurgias, quem quiser fazer pesquisa junto do nosso Instituto de Pesquisa, fiquem à vontade, eu estou à disposição de vocês. E já queria convidar a todos para a próxima aula, dia 21 de maio, com o Dr. Saulo Panzieri, um grande amigo, que vai falar sobre fratura de clavícula, que foi um dos temas que vocês solicitaram, tá bom? Então, muito obrigado a todos. Se quiser alguém fazer pergunta, não precisa ter receio, vamos deixar isso aqui bem tranquilo. Obrigado. Doutor, desculpa te interromper, tem uma pergunta aqui que fizeram no YouTube, o senhor quer que eu leia para o senhor? Por favor. Ana Lourdes, a apresentação do joelho em valgo ou varo influencia em algum aspecto da funcionalidade do membro? Precisam haver cuidados extras na realização de exercícios, por exemplo? Sim, Ana Lúcia, né? Ana Lúcia, o joelho valgo, ele é propício a desenvolver mais lesões. Eu vou te dar um exemplo. A mulher, ela tem mais lesão do ligamento cruzado anterior proporcionalmente do que o homem. Por exemplo, a mulher que joga futebol, ela tem mais lesão do ligamento cruzado anterior do que o homem, proporcionalmente, porque ela tem um joelho valgo. Você tem um mecanismo, você tem uma leve deformidade, vamos dizer assim, que isso pode gerar uma lesão, tá? Então, assim, infelizmente é uma coisa de nascença, vamos dizer assim. Dependendo da gravidade, existem tratamentos corretivos, tá? Mas muitas vezes também a paciente tem um joelho valgo e não tem nada, né? Então eu vou dar outro exemplo, por exemplo, o nosso grande, acho que vocês não pegaram, nem eu, Garrincha, foi um dos maiores jogadores do mundo, ele tinha um joelho varo enorme e conseguiu jogar
por um longo tempo e era um fracasso. Então, a gente tem que ter os seus devidos cuidados, sim. Tem outra aqui que fizeram no próprio Meet também, Daiane Briere. Gostaria de saber quais problemas poderiam desencadear na articulação dos joelhos em um caso como pular corda com os pés para dentro. Assim, é uma pergunta, pular corda para os pés para dentro, eu vou ficar te devendo a resposta, porque eu nunca ouvi falar, certo? Pular corda, o que acontece com pular corda? Quando você faz um esporte que exige salto, né, você está forçando o joelho. O ato de você pular, você já tem isso, a carga de peso que você chega no seu joelho é 7 vezes o valor do seu corpo. Então, se você não tiver uma musculatura bem forte, você pode ter lesões de cartilagem, você pode ter lesão de menisco, e existe uma famosa patologia que acontece mais em mulher, que é a condromalácia patelar, que é uma pequena inflamação ou desgaste na cartilagem da patela devido ao exercício de impacto. Eu acho que não tem mais perguntas. Alguém mais vai fazer alguma pergunta? Mande agora. Tem aqui. Gabriel Braga. Qual o papel dos exercícios físicos nas prescrições do ortopedista? Há limitações? Alimentações? Então. Limitações. Isso. Boa pergunta, Gabriel. Hoje, o exercício físico, não só para ortopedia, né, ele é uma forma de você prevenir lesões e você ter uma qualidade de vida melhor. Então, aquele paciente sedentário, aquele paciente que está obeso e não faz atividade física, ele tem mais degenerações articulares e ele é mais propício a ter lesões quando vai praticar um esporte. Qual que é a maior lesão? No joelho, vamos falar do joelho. O joelho, uma das maiores lesões é a lesão do ligamento cruzado anterior. Como é que se dá essa lesão? É aquele paciente que não faz nada, não faz um fortalecimento, não faz uma academia e vai jogar bola. Ele vai jogar futebol, ele tem uma musculatura fraca, ele sobrecarrega a articulação do joelho e rompe o ligamento. Então, o exercício físico, a prática de atividade física de forma correta e principalmente fortalecendo a musculatura para prevenir lesões nas articulações é importantíssimo. E é claro, como você perguntou, a alimentação. Hoje em dia, a gente tem a medicina, ela é muito, vamos dizer assim, subespecializada, né? Então, o ortopedista ele não tem um papel de prescrever uma alimentação, certo? Não cabe a nós e não é do nosso conhecimento, a não ser que você se especialize nessa área também, de fazer uma prescrição alimentar. Você acaba orientando sobre a forma de exercício físico, e nós temos essa capacidade de prescrever exercícios da forma correta para o ombro, para o joelho e para o quadril, mas a parte de alimentação a gente acaba mandando para o nutrologista ou para o nutricionista. Outra pergunta aqui, doutor, de Lucas Souza. Sobre a situação das cirurgias ortopédicas relacionadas à robótica. Como é? Já é usada a robótica? Na ortopedia ainda não tem esse, vamos dizer assim, não tem esse apego pela cirurgia robótica, né? A gente vê muito isso na urologia, na neurologia. A gente acaba, vamos dizer assim, não é uma robótica, mas a ortopedia utiliza muito material. Por exemplo, quando a gente faz uma artroscopia, você está operando por equipamentos que você está introduzindo uma ótica, uma lâmina de Shaver, uma pinça dentro da articulação. E não é que é uma robótica, né? Mas você está usando aparelhos que como fosse uma robótica. A cirurgia robótica, só para ilustrar um pouco para vocês, seriam como se um paciente, você estivesse no estado de São Paulo e você está manuseando um robô para você poder fazer a cirurgia em Brasília. Isso está um pouquinho distante da nossa realidade, a gente ouve falar muito. Mas hoje o robô ajuda muito, principalmente urologistas, em relação ao tratamento de câncer de próstata. Mais alguma coisa, Matheus? Tem sim, doutor. Tem mais outra aqui. Lana Pietro Romanello. Para fortalecimento do joelho, é mais indicado fisioterapia ou academia com acompanhamento de personal? Desculpa, Matheus. Repete para mim, por favor. Para o fortalecimento do joelho, é mais indicado fisioterapia ou acompanhamento na academia com personal?
Isso depende muito, né? Então, vamos falar do joelho, como foi a pergunta. Quando você tem uma lesão no joelho, quando você vai fazer o tratamento, você indica ele a fazer inicialmente um tratamento conservador ou pós-cirúrgico com o fisioterapeuta. E se ele vai desenvolver a área dele, vai fazer diversos exercícios, manobras e até mesmo usar aparelhos para tirar aquela inflamação. Chegou um certo ponto, após a lesão do ligamento anterior, após a cirurgia, ele não vai mais fazer fisioterapia. Ele vai passar para uma academia, onde é mais intenso o exercício, onde tem mais aparelhos, onde tem mais pesos, né? Então, após algum momento daquele pós-operatório, ele vai para a academia com um personal ou com professor de educação física. Mas antes disso, ele vai fazer um trabalho de fortalecimento na fisioterapia. Hoje em dia, existem muitas clínicas de fisioterapia que são bem completas. Então, você pode escolher se você quer ir para a academia ou você quer ficar com algum profissional da área de fisioterapia para poder terminar esse fortalecimento. Matheus, só um minutinho, eu queria só aproveitar que o Dr. Paulo Lobo mandou aqui uma mensagem aqui, que está parabenizando vocês, como eu falei, é um grande nome da ortopedia, e por esse evento, e ele quer colocar que muitos clubes de ponta, clubes médicos de pontas, Barcelona, Real Madrid, o nosso próprio Brasiliense, utiliza realmente a ultrassonografia dentro do CT para ver aquela lesão no momento. É uma boa lembrança, como eu falei um pouquinho, não é que eu falei mal da ultrassom, mas é um exame que muitos clubes de futebol utilizam para ver aquela lesão na hora, tá bom? Ótimo. Doutor, o senhor vai responder mais alguma pergunta? O senhor que sabe, tem mais aqui. Pode perguntar, vamos lá, vocês que mandam. Tá, então antes eu só vou dar um recado pro pessoal, porque tem gente perguntando aqui nos comentários e etc. O link do certificado a gente vai enviar só ao final da aula, então não saiam, porque a gente não vai repassar esse link do certificado no WhatsApp nem nada. Só por aqui mesmo, pelo YouTube e pelo Google Meet. Tem uma pergunta aqui, doutor. Pacientes com condromalácia, a toma diária de colágeno tipo 2 é eficiente? Qual a eficiência dos infiltrados no joelho? Uma ótima pergunta e uma pergunta que não tem uma resposta correta. Como eu falei, a condromalácia é uma patologia bem comum no joelho, né? É uma dor que muitas vezes essa dor nem é causada pela condromalácia, tem que ser bem diagnosticada. Existem N trabalhos falando sobre isso. Muitos trabalhos falam que há uma melhora. Outros trabalhos falam que não houve um bom resultado. Então, vamos falar assim, se existe alguma evidência científica, nível A, nível 1, que o uso de colágeno, o uso de glicosamina e condroitina, condroprotetores, vão proteger a cartilagem ou vão melhorar, não podemos afirmar, certo? Então, isso depende muito da sua prática clínica no consultório. Uma coisa importante para você, estudante, é que não existe nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem na China, em lugar nenhum do mundo, alguma medicação para regenerar cartilagem. Colágeno, glicosamina são condroprotetores. A viscosuplementação também é um ótimo método, onde você joga o ácido hialurônico dentro da articulação do joelho, para poder, vou usar essa palavra para vocês, lubrificar a cartilagem, para poder ter um melhor deslizamento da patela com a tróclea. E isso diminui a dor. Então, eu tenho pacientes que usam condroprotetores, colágeno, falam que melhora, outros falam que não houve nenhum tipo de melhora, outro que você faz uma bissuplementação e é uma melhora, e o outro que não melhora. Então, essa pergunta, infelizmente, ainda a gente não tem uma resposta 100% para isso. Então, vamos fazer então só mais uma? Vamos lá. O senhor que sabe, o senhor que manda. Vamos lá. Qual a melhor maneira para evitar uma atrofia muscular nas pernas do bebê no caso de uso de gesso no tratamento de PTC? Desculpa. Qual é a melhor maneira de? Qual é a melhor maneira para evitar uma atrofia muscular nas pernas do bebê no caso de uso de gesso no tratamento de PTC? A resposta para essa pergunta é fazer o tratamento correto de PTC, tá? Então, existem os tempos, os steps do tratamento, né? Então, se você está tratando da forma correta, como foi descrito, você consegue ter uma melhora e não deixar ter atrofia.
Porque um dos problemas que tinham antigamente é que deixavam o bebê por muito tempo em gesso. E isso ele teria uma atrofia muscular. Então, hoje, já sabe os tempos específicos do tratamento. Então, se você fizer esse tempo específico, respeitando o que a literatura recomenda, você não tem essa atrofia. Ótimo. Então, podemos encerrar, doutor? Podemos. Então, muito obrigado pela aula, doutor José Humberto. Tiveram muitas perguntas, estão tendo muitas ainda. E outra coisa, doutor, perguntaram se o senhor poderia disponibilizar algum tipo de material sobre a aula. Claro, sem problemas. Depois eu passo para você a aula sem problema nenhum. Ótimo, e eu repasso para eles. Sem problema. Muitíssimo obrigado pela aula, por ter se disposto, por todo o apoio, mais uma vez, agradecemos. Obrigado a todas as ligas parceiras, vocês foram fundamentais. É isso, pessoal. Agora, então, eu vou enviar